sobre esses momentos de transição. Olha, a Bíblia toda, ela vai, e o pastor Welton um dia desse me lembrava que durante um tempo no seminário, eu fui professor de geografia bíblica. E como nós aprendemos com a geografia bíblica, aquilo que pode parecer apenas um acidente geográfico, se revela como uma lição espiritual para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. É por isso que nós dizemos que a Bíblia fechada, isso eu sempre falo para os meus filhos, a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Tudo que eu e você precisamos ouvir da parte de Deus já está dito, já está escrito, já está revelado na palavra que Ele colocou à nossa disposição. Enquanto nós mais nos aproximarmos dela, mais lermos essa palavra, esse tesouro precioso que o Senhor colocou à nossa disposição, mais alimentados estaremos, mais fortes, mais preparados estaremos para enfrentar as lutas do cotidiano, do dia a dia, as batalhas que vão surgindo, e sempre percebendo que há estratégias diferentes para cada momento. E o povo de Israel também, na sua história, nos ensina isso. E vamos aprender nesta tarde e noite, como em várias e diferentes fases da vida do povo de Israel, em vários e diferentes momentos, fatos da história desse povo, eles foram ensinados e nós também podemos ser ensinados. Para essa jornada que se aproxima de um novo início, 2014, para que possamos estar preparados para a bênção que Deus quer liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Ele quer te abençoar, creia nisso, e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Então, nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Deus falando nos vales, nós encontramos Deus falando nas montanhas, nós encontramos Deus falando através de uma sarça ardente, nós encontramos Deus falando através da chuva ou da seca, nós encontramos Deus falando através do deserto, nós encontramos Deus falando através dos rios, dos mares, nós encontramos Deus falando através dos animais, e às vezes até literalmente, como no caso ali de Balaão, é assim, para que algo aconteça nas nossas vidas e para que Deus possa mudar a nossa história, tudo que for preciso fazer, Ele fará. E nessa tarde, eu queria que nós pudéssemos percorrer alguns momentos, 4 momentos, da história desse povo chamado povo de Israel, e aprendermos então lições preciosas para o hoje também, e para o amanhã com certeza, porque nós vamos aprender que o ontem, por mais que possa ser visitado, por mais que possa ser lembrado, por mais que possa nos servir para alguns bons fins, o ontem já não nos pertence mais. Nós não podemos mexer, alterar, nós não podemos mudar o nosso ontem, nós podemos trabalhar no nosso hoje e projetar um amanhã de acordo com a vontade de Deus para nós. E se assim fizermos, creia, como eu creio, nós estaremos muito próximos da realização dos nossos mais preciosos sonhos, daquilo que tanto lutamos, tanto pedimos, tanto sonhamos. Quando nós nos aproximamos da vontade de Deus, quando nós colocamos o nosso presente, nosso futuro nas mãos dele, nós estamos muito próximos de receber a tão sonhada bênção que queremos e que precisamos. E o primeiro texto que nos chega aqui como um dado histórico e que nos ensina lições preciosas está aqui, muito conhecido, no Êxodo no capítulo 14. Êxodo capítulo 14, que narra a tão conhecida travessia do Mar Vermelho. É bonito, queridos, quando lemos a Bíblia, podemos descobrir esses detalhes que surgem para nós. Não sei se você já leu nos Salmos os chamados Cânticos dos Degraus. E os Cânticos dos Degraus, eles eram entoados
pelos peregrinos de Israel quando seguiam a Jerusalém. Havia festas que ocorriam anualmente em vários períodos em Jerusalém. E as pessoas de todo o mundo antigo, judeus, seguiam então, moravam em várias partes do mundo, mas seguiam para Jerusalém. E Jerusalém é uma cidade erguida sobre montes. O mais famoso deles é o Monte Sião. E eles então estavam sempre subindo para Jerusalém. E daí surgiu essa expressão, cântico dos degraus. E a maioria deles projeta essa necessidade, esse desejo, esse prazer em estar seguindo até Jerusalém. São cânticos de louvor, são cânticos de adoração, são cânticos de saudade. E às vezes são detalhes na Bíblia, os quais nós não nos apercebemos, mas que têm coisas poderosas para nos ensinar. Assim como quando olhamos para 2013 e percebemos dificuldades que enfrentamos, e podemos projetar para 2014 não a ausência dessas dificuldades, mas sim a sabedoria, a estratégia, a direção de Deus, para quando essas situações surgirem, nós sabermos reagir da forma certa, nós sabermos reagir da melhor forma, porque existe isso. Nós sabemos que na vida, quando estamos diante de um problema, existem algumas alternativas, mas há uma melhor alternativa. E o homem de Deus, a mulher de Deus, é aquele, é aquela que recebe de Deus a direção para escolher a melhor alternativa. Existem algumas são boas, algumas são ruins, algumas são razoáveis, algumas até resolvem o problema, mas resolvem o problema com muito mais sofrimento, com muito mais demora. Mas existe a melhor alternativa. E quem conhece a melhor alternativa é o Deus a quem servimos. Então estarmos próximos dele, veremos nessa tarde, é a melhor decisão, é a melhor estratégia que eu e você podemos assumir neste novo ano que se coloca. Mas nós vamos aprender alguns detalhes também a partir dessas lições dos textos bíblicos. E aqui em Êxodo 14, como eu lhes disse, nós vamos encontrar aquela história famosa, já foi filmada, já foi desenhada, já esteve ali de todas as formas expressa, não é? O momento dessa famosa travessia do Rio Jordão, do Mar Vermelho. O Mar Vermelho que se colocava ali como o último empecilho para o povo de Israel considerar-se realmente livre da escravidão que o assolava no Egito. A Bíblia fala que 400 anos Israel esteve ali cativo. E era o momento da libertação. As 10 pragas que assolaram o Egito fizeram com que Faraó permitisse que o povo saísse. Mas neste mesmo texto de Êxodo capítulo 14, nós percebemos que o coração de Faraó foi endurecido e que ele decidiu então perseguir o povo de Israel. Logo no início, o próprio Deus fala com Moisés e o alerta a respeito disso. Olha, vocês vão seguir, o mar está diante de vocês e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Verso 2 diz: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Havia uma promessa, havia uma palavra de Deus para Moisés. Vejam que nós não estamos falando aqui num relacionamento que estava no seu início, num crente novo, num crente que não tinha experiências, não. Era um povo que tinha passado pelas mais terríveis pragas do Egito, mas de forma sobrenatural. O egípcio o egípcio que morava ao lado da casa do hebreu, do judeu, sofria com aquelas pragas, mas o judeu não. Era algo diferenciado. Na própria última chaga, na última praga, aquela que atingiu os primogênitos,
Os primogênitos dos egípcios foram todos exterminados, mas os primogênitos do povo de Israel foram preservados. Algo sobrenatural eles acompanharam durante todo esse processo. Eles que eram escravos no Egito, saíram do Egito cheios de riquezas, porque os egípcios entregaram a eles, e depois essas riquezas, alguns anos mais tarde, foram utilizadas para a construção dos utensílios do tabernáculo, do próprio templo posterior de Davi, de Salomão, templo de Jerusalém. Então eles viram coisas sobrenaturais até ali, e agora o próprio Deus lhes fala: façam assim, vão até o Egito, vão até o Mar Vermelho, parem ali, e vocês receberão o livramento naquele lugar. Faraó, o Egito todo será envergonhado pelo que lhes fizeram sofrer. Havia um comando, havia um decreto de Deus para que eles seguissem adiante. Mas a Bíblia nos conta que de repente aquele povo, quando viu, já no verso 10, quando viu Faraó e os seus exércitos chegarem até o acampamento no qual estavam, a Bíblia diz que eles começaram a murmurar. Diante daqueles homens surgiu um empecilho, um embaraço, que muitas vezes surge diante da minha vida e da sua vida, e que aqui nós queremos denominar do mar da incredulidade. O Mar Vermelho, para o povo de Israel, hoje surge para cada um de nós como o mar da incredulidade. E quantas vezes eu e você nos encontramos diante desta mesma situação? Ouvimos de Deus uma palavra, Deus fala conosco num culto, somos desafiados, somos alimentados, a nossa fé se fortalece, nós caminhamos contra tudo e contra todos, nós nos sentimos como igreja ali coesos num propósito de sairmos de uma condição de escravidão e sermos colocados por Deus num lugar diferenciado. A promessa é dele, não é de homem. Pastor Eduardo há pouco nos lembrava, quem tem feito as promessas para o povo de Deus é o próprio Deus. Os homens falham, os homens mentem, os homens enganam, os homens quebram as suas palavras, mas nós servimos a um Deus que é fiel, e Ele tem sido fiel, e Ele continuará fiel, porque a fidelidade está na sua essência, faz parte da sua natureza. E se esse Deus fiel te fez uma promessa, creia que essa promessa se cumprirá, ela não se frustrará. Nada nem ninguém é capaz de impedir, de embaraçar o agir e o mover de Deus em favor do seu povo. Alguém que é capaz, não o inimigo, não Satanás, que às vezes é supervalorizado, não é, irmã Gelma? Eu sempre falo isso. Tem gente que acha, pastor Eduardo, que há uma luta espiritual, e que nós temos Deus de um lado e Satanás do outro, ou Jesus de um lado e Satanás do outro, não é? E eles estão ali medindo forças. Querido, isso é bobagem. Satanás é um anjo caído, é verdade, da mais alta estirpe, da mais alta hierarquia, estava ali entre os maiores no céu, mas é criatura, não é Deus. E às vezes nós é que alimentamos uma imagem de um inimigo superpoderoso. Quem luta com Satanás é um anjo da mesma estirpe, da mesma esfera, do mesmo nível hierárquico dele. É um Miguel, é um Gabriel, são eles que lutam com o diabo, com Satanás. Jesus é Deus, o Pai é Deus. Bastava uma palavra para que Satanás fosse exterminado do planeta Terra. Mas da mesma forma como Deus
não nos impõe o seu amor, não nos impõe a sua salvação, não nos impõe a sua vontade. Ele também já estabeleceu qual é o destino do inimigo da igreja, do inimigo maior, do seu propósito para nós. Já está tudo escrito. É por isso que quando o inimigo de Deus olha para o Apocalipse, para as profecias bíblicas e começa a ver o seu cumprimento, ele se desespera e potencializa todas as suas armas contra a igreja, contra a família, contra os casais, contra os relacionamentos familiares, porque ele sabe que o seu tempo está chegando ao fim. Porque o momento em que a igreja será chamada para a glória se aproxima, amém, queridos? E isso é óbvio, o deixa preocupadíssimo, mas para nós é motivo de glória, é motivo de regozijo, é motivo de alegria. E aqui nós temos então um povo que precisava agir, porque já havia uma ordem, já havia um propósito. E a única pessoa, como eu dizia, que pode embaraçar o propósito de Deus na tua vida é você mesmo. Somos nós mesmos. Porque da mesma maneira que Deus estabelece liberdade para querê-lo, para servi-lo, para aceitá-lo, Deus também estabelece a liberdade para rejeitá-lo. É a mesma coisa, é o mesmo poder, é o mesmo livre-arbítrio, que pode nos conduzir para o bem ou para o mal, para o acerto ou para o erro. Nós não somos marionetes, nós não somos fantoches na mão de Deus. Ele nos deu essa liberdade e o grande desafio é saber usá-la da melhor maneira possível. Mas Deus fala conosco no templo, fala conosco pela TV, pela rádio, pela internet. E é preciso rompermos e enfrentarmos este mar da incredulidade, que muitas vezes está eivado, que muitas vezes está marcado, que muitas vezes se manifesta para nós pela sua grandeza, pela sua dimensão, pelas nossas limitações, pelo nosso desejo de querermos racionalizar tudo, e aí dizemos: pastor, não dá. Não é que eu não queira, é que não dá. Não é que eu não queira, é que eu não sei, é que eu não posso, não estou preparado. Como é que nós vamos atravessar esse mar? E eu sempre digo que o homem pode perguntar, não há problema em perguntar. Não há problema naqueles momentos rápidos, naqueles momentos iniciais, em que nós olhamos para aquele marzão diante de nós e dizemos: meu Deus, como é que nós vamos chegar ao outro lado? Não há barcos para isso, não há tempo para isso, tem que ser agora. E aí vem a lembrança da voz poderosa de Deus em direção àquele povo. Quando surgiu aquela voz de murmuração, de dúvida, de incredulidade, em que eles diziam: olha, tu nos trouxestes para cá, podíamos ter morrido lá no Egito mesmo. De repente, no verso 13, está escrito: Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre, porque o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. Sabe o que o Senhor nos diz nessa tarde? Sabe o que o Senhor te diz nesse momento de transição de 2013 para 2014? Diante deste marzão que se chama 2014, um desafio que você não sabe o caminho, que você não sabe o tamanho, que talvez você se sinta tão pequeno no final desta trajetória, olhando para trás,
foram tantas lutas, tantas dificuldades, mas você está aqui. Tantos tombaram pelo caminho, tantos pararam, tantos desistiram, mas você está aqui. Deus tem um propósito para a tua vida, e o que Ele te diz nesta tarde e para 2014 é: filho, filha, marcha, porque eu pelejarei por você. Você não estará só, o livramento vem de mim. E olha esses problemas que você enfrentou, que você agora está vendo, que estão tão próximos de você, eles ficarão para trás. Você vai atravessar esse rio e você vai cantar o hino da vitória. E foi isso que fez o povo de Israel. O povo de Israel atravessou, e todos nós sabemos, daquela maneira sobrenatural. E lá já no verso 15, no capítulo 15, capítulo seguinte, está escrito: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o seu nome. Que maravilha, que coisa linda. Assim será com você, nessa travessia do mar, que era o mar da incredulidade, e que hoje eu quero declarar na tua vida: fica para trás, precisa ficar para trás. E qual é a estratégia que Deus nos dá para que nós possamos transpor esse mar da incredulidade, que talvez tenha impedido que você tenha recebido em 2013 uma promessa de Deus? Talvez a promessa estivesse ali. Eu gosto muito dessas figuras que surgem na internet, não é? E às vezes elas nos levam a refletir. E uma dessas figuras é muito interessante, que fala de dois homens que começaram a cavar numa mina. E foram cavando. E aí a história mostra os dois homens juntos. E em determinado momento um deles para e desiste. E volta atrás, cabisbaixo, derrotado, fracassado, pensando: não há ouro, não há pedras preciosas nessa mina. Mas o outro segue adiante, mais 1 metro, segue adiante mais 2 metros, cavando com a mesma vontade de alcançar, e ele alcança. E aí você vê naquela figura que aquele homem que desistiu, se ele também andasse mais um pouquinho, se ele cavasse mais 1 metro, ele ia encontrar as mesmas pedras preciosas. Mas ele desistiu antes. Ele foi tomado por esse mar da incredulidade. Ele descreu. Por mais que ele tivesse certeza, por mais que ele tivesse uma promessa, mas ele desistiu da caminhada. Olha, não desista. Não desista, Deus é contigo. Deus é fiel. E a estratégia para vencermos esse mar é fé nas promessas. Fé nas promessas de Deus. E coragem para tomar as decisões certas. Porque Moisés teve que ser corajoso para fazer algo que era tão pequeno, algo que era improvável, que tinha a ver, tocar com uma marra, com a sua vara, as margens ali do rio, do Mar Vermelho, na crença de que ele se abriria. Mas ele fez aquilo que não era esperado, aquilo que parecia tão pequeno, mas era uma ordem de Deus. E quando ele obedeceu a ordem, o comando de Deus, o milagre se estabeleceu. Fé nas promessas, coragem para tomar as decisões. Levante a sua mão nesse momento e repita comigo: neste dia, eu tomo posse da coragem para seguir adiante. Nem o mar impedirá a minha caminhada. Eu creio que o Senhor pelejará por mim e me conduzirá
ao outro lado do rio, onde eu cantarei o hino da vitória. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de honra e louvor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar um salto no texto bíblico, lá para Josué. Eu já ministrei sobre esse texto algumas vezes. Para mim é um dos textos mais fascinantes da Bíblia Sagrada. Parece uma história comum, mas quando você deixa Deus falar com você, nesses capítulos de Josué 3, 4, 5, 6, até o 7º, 8º capítulo, olha, você aprende tanto para a sua vida. Você é ministrado em áreas importantes, especialmente nessas transições, especialmente nessas mudanças de época, nesse recomeço, no fim de um ciclo, no início de outro ciclo. Poucos textos falam tanto quanto estes que nós estamos aqui agora debruçados para sermos ministrados da parte de Deus. E a história aqui é, de certa forma, a continuidade daquela, do enfrentamento do mar da incredulidade. Porque quando Deus retira o povo de Israel, o povo hebreu, do Egito, a promessa era de uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida. E eu sempre lembro das minhas ministrações, porque tive a alegria de estar visitando em 2007 essa região do Egito, de Israel. É uma coisa, e quando você olha no mapa você percebe, são áreas muito próximas, são áreas contínuas, são circunvizinhanças. Então você termina ali o Egito, você já entra em Israel, no sul de Israel. Tem uma área ali de segurança que Israel conquistou numa das guerras de ocupação daquela região, depois devolveu ao Egito, mas ficou um acordo ali e os dois países convivem em harmonia, numa harmonia respeitosa. Não são países amigos, mas são países que se respeitam, Israel e o Egito. Há muito da história bíblica ainda ali no Egito, não é? E isso nós não podemos esquecer, que Jesus, quando quis fugir com a sua família, ele especialmente da ira de Herodes, fugiu para o Egito. Então, são povos irmãos, são povos que têm muita afinidade, muita proximidade. Mas quando Israel sai do Egito, havia essa promessa: transpõe o Mar Vermelho, e depois do Mar Vermelho, para chegar a Canaã é muito rápido. Poucos dias, ainda que fossem milhões como eram os hebreus, os judeus, em poucos dias eles já estariam em Canaã. Mas essa mesma incredulidade que marcou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho, ainda se manifestou em outros momentos dessa caminhada inicial até Canaã. Tanto que uma das marcas desse povo é a murmuração. Nós encontramos o povo de Israel cantando no capítulo 15, é verdade, mas eu nunca me esqueço, eu e Renato estávamos nessa ministração do pastor Márcio Valadão. Foi uma ministração muito longa que ele fez, 1 hora, 1h30, quando nós não tínhamos esse costume de ouvir ministrações tão longas, mas ele falou sobre isso, sobre o canto da vitória. E ele falava então que Israel cantou o canto da vitória, só que cantou o canto da vitória do lado errado do rio. Porque é muito fácil cantar o canto da vitória depois que tudo aconteceu. É fácil dar o culto, oferecer o culto em ação de graças depois que a bênção chegou. Agora, difícil é caminhar em fé e começar a acreditar, a festejar, a adorar, a glorificar a Deus em meio à tribulação, em meio à luta, sabendo que ela vai passar, sabendo que, como nós cantamos há pouco, por mais que o choro dure uma noite toda, a alegria virá pelo amanhecer. Então, às vezes nós cantamos e lemos esses textos, mas na hora da luta, da dificuldade, quando a gente está de madrugada,
com alguém que está enfermo, que está doente, quando a gente está passando pela dificuldade, pela luta, pela afronta, qualquer nome que se queira dar, nós esquecemos que de manhã, que quando passar aquilo, quando nós vencermos aquela dificuldade, nós estaremos adorando. E aí o grande desafio é que nós possamos adorar antes da travessia do rio, que nós possamos adorar durante a travessia do rio, porque não foi fácil passar o Mar Vermelho, de forma nenhuma. Deve ter sido uma cena assustadora, mas a expectativa de Deus é que ainda ali, cercado do desconhecido, do assombroso, o povo de Israel já estivesse adorando, vendo a proximidade da realização do milagre. E era um desafio para a minha vida, e também é um desafio para a sua vida. Se você quiser atrair, abreviar o sofrimento, adore. Isso é indiscutível. A adoração é uma arma poderosa no reino espiritual. A adoração move céus e terra. Assim como a murmuração afasta de você a bênção, a murmuração atrai, abrevia a bênção para você. É o que pode mudar o tempo, é o que pode mudar as circunstâncias. A adoração tem esse poder, saiba disso. A murmuração também, mas com fator inverso, com efeito inverso, de afastar, de retardar. A adoração atrai a bênção, creia nisso. E aqui, queridos, aquele mesmo povo que saiu do Egito e que poderia ter entrado em 15, 20 dias em Canaã, passou 40 anos no deserto, porque ele precisava aprender a depender de Deus. Aquele mesmo povo que era escravo no Egito, diante de Deus, desculpem a expressão que é um pouco popular, mas era um povo marrento, era um povo que se achava, como a gente diz, era um povo que achava que podia argumentar. Lá no Egito eram escravos, viviam do que sobrava, mas quando estavam diante de Deus, queriam dar ordens a Deus, queriam dizer como as coisas tinham que ser, não queriam aprender a depender de Deus. Não, o povo de Israel queria ter tudo da sua forma, da sua maneira. Por mais que eles comessem lá no Egito o que sobrava, agora eles queriam, no meio do deserto, ter condições de príncipes e de princesas. Mas vejam, a promessa era lá em Canaã. A terra que manava leite e mel estava ali próxima, mas ainda não havia sido conquistada. E aquele povo abusou da murmuração. Murmurou tanto, afastou tanto a bênção de si, que afastou a bênção por 40 anos. Olha, querido, querida, não abuse. Deus te ama, Deus nos compreende, Deus é tolerante, Deus é longânimo. Mas a Bíblia nos mostra que há um momento em que a sua taça transborda. E quando a taça da paciência de Deus transborda, o mesmo Deus de amor aplicará em nós da sua justiça. É assim, a vida é assim, Deus sempre foi assim e Ele continua assim. Então nós não podemos abusar, e você já deve ter conhecido pessoas que agiram assim. Fizeram, e as misericórdias de Deus foram, se manifestaram, se renovaram, mas há um momento em que Deus é levado a tomar um posicionamento, que até foge àquela nossa expectativa, a nossa projeção das suas ações, mas Ele é soberano, e Ele pode agir como quiser. Ele quer agir com amor, mas muitas vezes é a sua justiça que vai estabelecer e alcançar os seus propósitos. E olha, que você nunca seja aquele que provocará a ira de Deus. Que você possa sempre, com as suas ações, com as suas reações, agradar o coração de Deus, alegrar o coração de Deus. Porque quando Deus se ira, nós podemos esperar coisas terríveis que acontecem, e Ele faz isso sendo soberano. E continua sendo Deus de amor, mas Ele precisa agir dessa forma. E assim foi com Israel.
murmuraram tanto, reclamaram tanto, provocaram tanto. 40 anos esperando a bênção. 40 anos de deserto. Uma geração toda ficou no deserto, uma nova geração que não tinha mais as lembranças do Egito, se preparou aí sim para ocupar a terra prometida. Tinha uma promessa, tinha um sonho, como talvez eu e você agora, nesses últimos dias de 2013, estejamos já sonhando com 2014, com o que Deus fará, com as bênçãos que Ele nos prometeu, com aquilo que está na sua palavra reservado para mim e para você. Isso é maravilhoso, mas muitas vezes ainda existem pequenos obstáculos a serem transpostos. Ora, um povo que atravessou, se um dia você for ao Egito, você vai conhecer o Mar Vermelho. O Mar Vermelho é gigantesco. O Mar Vermelho é daqueles mares que você tem dificuldade para olhar a outra margem, é muito grande. Mas o Rio Jordão não. O Rio Jordão, quando você olha, você ri, porque você pensa em algo grandioso, e ele é gigantesco na sua extensão, mas na sua largura é um igarapézinho nosso, com 5, 6 braçadas, você está do outro lado. Não é nada espetacular, mas é fundamental para a história bíblica, mas para a história tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E aquele mesmo povo que 40 anos atrás tinha atravessado a pés enxutos o gigantesco Mar Vermelho, agora tinha diante de si o Rio Jordão. É verdade que o Rio Jordão, nessa época, estava transbordando, estava com o seu período de cheia, as suas próprias margens estavam ali desfeitas, não é? Mas ainda assim, nem se comparava de longe com a grandiosidade do Mar Vermelho. 40 anos depois, e o sentimento que havia no coração daqueles homens e mulheres, e talvez isso seja para nós um desafio neste momento que estamos, era o desafio da ansiedade. Imaginem, 40 anos esperando a bênção, caminhando por um deserto, é verdade, sendo sustentado por Deus, porque Ele cumpria suas promessas, Ele disse que estaria com aquele povo. A Bíblia diz que de dia havia uma nuvem que amenizava o calor, e de noite aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo, porque no deserto do Oriente Médio é muito frio, 10, 20, às vezes 30 graus abaixo de zero, ainda que no deserto. E aí era preciso, em determinadas regiões, em determinado tempo do ano, em regiões daquela parte do planeta Terra, mas era preciso o aquecimento, e aí aquela coluna de fogo aquecia o povo. O maná que vinha todo dia, as codornizas que vinham todo dia, eram milagres de Deus. Aquele povo tinha aprendido a depender de Deus, mas agora a terra prometida estava ali. Eles podiam olhar do outro lado do Rio Jordão. Eles estavam na região que agora se chama Jordânia, um outro país, não é Israel. A Jordânia fica do outro lado do Rio Jordão, e ali do outro lado, a terra prometida, Canaã, muito próximo, quase que palpável. E havia no coração daquele povo o desejo de ocupar a terra, mas eles estavam tomados por ansiedade. Eles já tinham vencido o mar da incredulidade, mas agora estavam diante do rio da ansiedade. E olha, amados, amadas, a ansiedade hoje já é uma patologia, já é um mal denominado como um dos males do século 21. A ansiedade tem trazido doenças, a ansiedade tem gerado precipitações, ações e reações absolutamente inadequadas. É interessante como hoje a ansiedade, pastor Eduardo, é a causa de outro grande mal moderno, que é a depressão. A ansiedade é tanta, a vontade, a preocupação com amanhã é tão grande, que a pessoa acaba ficando deprimida, porque ela se sente impotente,
ela acha que os males vão acontecer, e aí vem aquela famosa síndrome do pânico, que também está associada à ansiedade. Olha, são tantos males. E é interessante que Jesus falou sobre ansiedade há 2000 anos atrás. Lá no Sermão da Montanha, ele separa momentos para ensinar o povo a respeito de ansiedade, quando ele disse: não estejais ansiosos por coisa alguma, Mateus capítulo 6. E se a ansiedade era um problema do povo de Israel, há 4.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás mais ou menos, era um problema no tempo de Jesus, continua sendo um problema nas nossas vidas. E talvez você se reconheça enfrentando essa dificuldade. Talvez você perceba que algumas atitudes suas têm sido precipitadas diante dos problemas. Algumas atitudes suas têm sido inadequadas diante das situações que têm surgido na sua casa, no local de trabalho, na universidade, nos seus múltiplos relacionamentos. Quantos casais, quantas famílias têm sido destruídas por conta de palavras e de atitudes precipitadas? Às vezes o desejo de acertar, de fazer o melhor, nos leva a uma palavra inadequada, no momento inadequado. Aquela palavra, ela seria boa, ela seria aceitável, ela seria bem recebida, mas de uma outra forma, em um outro momento. É por isso que nós precisamos buscar todo dia a sabedoria que vem do alto. E eu preciso também te dizer nesse momento, em que nós estamos num ciclo de muita velocidade. Hoje em dia, isso acontece aqui na igreja, no nosso dia a dia de atendimentos. A igreja funciona, não é, pastor? De manhã, de tarde, para além dos domingos, todos os dias. E às vezes nós somos despertados ou somos afetados, por exemplo, com a falta do sinal da internet. Eu sei que isso incomoda os irmãos também. A falta do sinal do celular. Nós estamos agora de uma maneira tão automatizados, não é, que quando aquilo acontece, imediatamente nós somos afetados. E aí nós ficamos preocupados. E aí de repente ficamos irritados. E aí começamos a cobrar uns aos outros, porque nos falta um simples serviço. Quem já tem um smartphone, ou quem já tem um tablet mais avançado, quando pega de uma geração anterior, já o cérebro está numa velocidade tão elevada, tão acelerada, que aí não se aceita mais o da versão anterior. É como se aquele não servisse mais, porque nós estamos realmente quase que full time. Se nós tivéssemos 30 horas por dia, as 30 horas estariam sendo utilizadas. As pessoas não param mais por nada, não há tempo mais para absolutamente nada. E aí é interessante quando nós olhamos aqui em Josué capítulo 3, e vamos encontrar uma ordem de Deus absolutamente fora do padrão. Porque depois de 40 anos caminhando, olhando do outro lado do pequeno rio Jordão, a terra prometida, qualquer um de nós diria: invadamos, atravessemos. Mas Deus disse: descansem. Deus disse: esperem. E durante 3 dias aqueles homens ficaram ali parados. Sabem, queridos, nós precisamos voltar a aprender a termos tempo para nós mesmos, a termos tempo para as nossas famílias, a termos tempo com Deus. E se você vier no dia 31, você verá que um dos desafios que serão colocados para nós em 2014 é termos exatamente esse tempo de qualidade. Um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com a nossa família, um tempo de qualidade conosco mesmos, um tempo de qualidade no nosso discipulado, um tempo de qualidade na nossa célula. Reservarmos, separarmos nessa nossa agenda tão acelerada, tão cheia de compromissos, momentos especiais para pessoas que são especiais.
As pessoas com as que você trabalha são especiais. As pessoas com as quais você estuda são especiais, mas olha, abaixo de Deus, o grupo mais especial que você deve se preocupar é com a sua família. E você precisa de um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade com a sua família. Por isso é que Deus disse: olha, parem, pousem ali antes de passarem. Sabe por quê, queridos? É porque a batalha não cessa nunca. Depois de 40 anos no deserto, a terra não estaria ali prontinha para ser ocupada pelo povo de Israel, não. A batalha estava apenas começando. Parece quando nós encerramos os ciclos da nossa vida, não é? Até a vida estudantil. Você encerra ali o ensino médio, festeja o vestibular e diz assim: agora acabou. Não, agora começou. Você começa ali a faculdade, a universidade, tem o dia da formatura, festeja, celebra, dá o culto em ação de graças. Terminou? Não, começou. Você vai começar a sua vida profissional. E assim vai, sempre nessas alternâncias de um término e um novo começo, até o dia que Deus nos chama para o céu, e aí nós podemos pensar: terminou? Não, também começou, porque lá é a vida eterna, não é? Terminou a vida terrena e lá é a vida eterna. E lá a gente não sabe o que vai acontecer. Só Deus sabe, só quem chegar lá. Eu vou para lá e creio que você também irá, amém? Glória a Deus. E assim foi. 3 dias descansando. Tempo para quê, pastor? Eles tinham era que gastar tempo ocupando a terra. Não, calma. Tempo de refrigério. Tempo de olhar para trás e se alimentar com o que Deus havia feito. Tempo de rever estratégias. Tempo de ouvir a voz de Deus. Tempo de renovar as alianças. Queridos, é interessante, se você ler depois esse capítulo 3 de Josué, você perceberá como Deus estabeleceu uma estratégia para a travessia do Rio Jordão. E mais do que isso, uma estratégia para a ocupação inicial da terra. E uma das coisas mais importantes dessa estratégia, que era para aquele momento de descanso, mas que serviria para todo o processo de ocupação da terra, e eu quero te dizer que serve para todo o processo da vitória que Deus te dará em 2014, está aqui no início de Josué capítulo 3, diz assim: e sucedeu que ao fim de 3 dias depois do descanso, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo dizendo, preste atenção: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Vejam que 2 coisas maravilhosas, que 2 estratégias tremendas Deus coloca para aquele povo, que podem ser aplicadas hoje no século 21, na virada de 2013 para 2014, na minha vida e na sua vida. Depois do descanso, depois de um tempo de refrigério, olha, descanse no sábado, tenha os seus dias de férias. Agora nesse início de ano, separe algum tempo a mais. Normalmente há alguns recessos, há dias que não são úteis, há feriados, aproveite.
Tem gente que se ocupa tanto nessa época, não é? Que se cansa tanto. E aí depois é óbvio, o corpo vai apresentando ali deficiências, dificuldades na continuidade. Aproveite. Amanhã, depois de amanhã, o dia primeiro, que seja esse dia, que sejam esses momentos de descanso, para te preparar, para te habilitar para os desafios que virão. Mas aqui surgem as estratégias, e a primeira delas é: sigam a arca. A arca nesse momento, nesta época, representava a presença de Deus. O tabernáculo havia acompanhado o povo de Israel até aqui, e a peça principal do tabernáculo era a arca da aliança. Só havia uma diferença, e que boa diferença, que bela diferença, entre aquele modelo de antigamente e o de hoje. É que aqui nós ouvimos que foi determinado que o povo mantivesse distância da arca. Até porque nós sabemos que havia todo um rito, somente alguns homens podiam conduzi-la. Somente um homem tinha contato direto com ela, o sumo sacerdote de Israel. Mas a Bíblia nos fala, especialmente no livro de Hebreus, que com a morte de Jesus na cruz do Calvário, um novo e vivo caminho se abriu. E hoje em dia eu e você somos chamados a nos colocarmos como reis e sacerdotes diante de Deus. Então, se antes a regra era a separação, representada pelo véu que separava o santo do lugar do santíssimo lugar, véu esse que foi colocado desde o tabernáculo, que se manteve no templo de Jerusalém, nós sabemos que com a morte de Jesus o véu foi rasgado. Não há mais separação. O que Deus quer hoje comigo e com você é proximidade, é intimidade. Então, ao contrário do que está aqui, num primeiro momento, o que nós devemos fazer é estar muito próximos de Deus. Agora, seguir a arca hoje ainda é necessário, pelos mesmos motivos daquela época, porque eu e você, meu amado, eu e você, minha querida, nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos nem o daqui a pouco. Nós podemos ter saído de casa com planejamento: depois da igreja eu farei isso e farei aquilo, mas nós não temos a certeza se esse planejamento feito se realizará, se será daquela maneira, daquela forma, porque existem muitas variantes, muitas coisas que podem acontecer, mudando os nossos planos. Mas aprenda e tenha certeza a respeito de algo: se eu e você não sabemos, Deus sabe. Deus sabe como será o seu daqui a pouco. Deus sabe como será o seu amanhã. Deus sabe se você estará aqui dia 31 celebrando conosco a passagem do ano. Deus sabe como será o seu janeiro, o seu fevereiro, o seu março, o seu abril. Deus sabe como e se você estará, onde estará em dezembro de 2014, em todos os próximos anos que seguirão, até o momento em que Ele decidir te chamar para próximo dEle. Deus sabe. Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, é que quando Deus acabou de escrever o Apocalipse, o Gênesis começou. Deus sabe de tudo. Então, olharmos para a arca, estarmos próximos da arca, sermos guiados pela arca, é uma atitude, aprenda, de inteligência. E Deus te dotou de uma inteligência dos homens e mulheres de Deus, dos filhos de Deus. Você é filho do Deus Todo-Poderoso, daquele que é onisciente. E a Bíblia diz: olha, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá. Então, se você acha que te falta um pouco de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai te dar a sabedoria necessária.
E a coisa mais sábia que você pode fazer na sua vida, hoje, a partir de hoje, durante 2014, durante toda a sua vida, é estar olhando o tempo todo para a arca, estar muito próximo da arca, porque Deus vai sempre te conduzir para o lugar certo, para o lugar da vitória. Não tire os olhos da arca. E a segunda coisa, a segunda estratégia é santificação. A Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Eu e você precisamos disso, para sermos vitoriosos. A santificação é uma outra ministração que eu fiz alguns anos atrás, e o título era exatamente este: a santificação é a chave para a vitória. Não é a chave para a vitória no mundo mal que nos cerca, não. Onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu vivo, lá não. Realmente não. Lá as chaves de conquista, de sucesso são outras. Mas esse é o caminho largo que conduz à perdição. No caminho estreito, no caminho da salvação, a chave para a vitória, a chave para a conquista está aqui. É a santificação. Porque a santificação nos aproxima de Deus. Deus é santo. E aqueles que se relacionam com Ele precisam ser santos como Ele é. Ou estar na fase, no processo da santificação, na luta diária pela santificação. E as estratégias aqui são essas: santificação e olhar e seguir a arca. Levante sua mão para o céu e repita comigo: neste dia, eu tomo posse da confiança que me fará descansar no Senhor. Eu entrego a Deus o meu presente e o meu futuro. O rio da ansiedade fica para trás. Eu adentro a terra das promessas de Deus, em santidade e sendo dirigido pelo Deus Todo-Poderoso. Aplauda o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno. Aleluia. E para encerrarmos, ainda há duas barreiras que eu e você precisamos transpor. A primeira barreira, depois de termos vencido o mar da incredulidade, e depois de termos vencido o rio da ansiedade, a terceira dificuldade que surge para nós, na história de Israel, se chama Jericó. Aquela cidade que nunca havia sido invadida, porque tinha erguido pela parte de fora daquela cidadela muralhas gigantescas, muralhas intransponíveis. E essas muralhas, essa cidade de Jericó, surge para mim, surge para você, depois do mar da incredulidade, depois do rio da ansiedade. Elas surgem como as muralhas da impossibilidade. Coisas que fogem à nossa capacidade de enfrentamento. Eu sei que aqui existem homens e mulheres que são muito inteligentes, muito capazes, muito hábeis. Homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres vividos, que têm aprendido já a enfrentar muitas barreiras, especialistas, hábeis, homens e mulheres que têm inteligência reconhecida pelo próprio mercado de trabalho, como capaz de solucionar aquilo que é difícil. Porque aquilo que é difícil pode ser por nós vencido. Existem enfermidades, inclusive, que já têm hoje a cura alcançada pela ciência. Existem determinadas obras que você coloca diante de um especialista da engenharia, da arquitetura, ele diz: olha, isso aqui é difícil, mas é possível. Vai custar muito dinheiro, mas é possível fazer.
Mas há uma canção que eu gosto muito, e que diz que quando aquilo que é difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Porque existem coisas nas nossas vidas, e se você nunca enfrentou uma dessas, um dia você vai enfrentar. Existem coisas nas nossas vidas que ninguém pode resolver. Existem coisas nas nossas vidas que já transpuseram a margem da dificuldade, e elas já estão na categoria da impossibilidade, ou seja, eu e você não podemos, aquilo não pode ser comprado, não há preço, aquilo não pode ser humanamente resolvido, não há tecnologia, a ciência ainda não alcançou, mas nós temos um Deus que tudo pode. E é nesse momento, são nessas circunstâncias, que Ele mostra o seu grande poder. Eu não sei se você enfrentou algo assim em 2013, se você está enfrentando algo assim. Talvez o ano de uma situação de impossibilidade seja 2014, eu não sei. Eu não desejo isso para você, porque é difícil, é luta. Mas Deus aqui vai nos preparando para o enfrentamento de todas as situações que ou já surgiram ou ainda surgirão na nossa vida. E surgiu para o povo de Israel o muro da impossibilidade, as muralhas da impossibilidade. É interessante quando você lê a estratégia que Deus colocou em Josué no capítulo 6, uma coisa louca, uma coisa inexplicável. Era um negócio de ficar dando volta, tocando chofar, e dava uma volta, 2 voltas, 3 voltas, cada dia era uma volta, 6 dias. Aí no 7º dia, 7 voltas, toca a trombeta, grita, algo inexplicável, algo que fugia à racionalidade. Porque na nossa mentalidade hoje o que eles precisavam era de dinamite, eles precisariam ali de explosivos, eles precisariam de armas poderosas de guerra para poder enfrentar aquelas muralhas intransponíveis, inexpugnáveis. Mas era essa história de marchar e tocar o chofar, a arca também rodeando Jericó. Sempre digo, como falei antes, por que tudo isso? É permitido perguntar a Deus? Claro, é verdade que Ele responde se quiser, como quiser, quando quiser, mas é possível perguntar. E talvez alguns perguntassem, mas Josué, por que tudo isso? E a resposta mais simples e mais inteligente era: porque Deus mandou. Quando Deus manda fazer algo, volto a dizer, eu e você somos filhos do Deus onisciente, do ser sábio, da sabedoria expressa, da sabedoria na sua totalidade. Então eu e você, como seres inteligentes, quando ouvimos a voz de Deus, um comando de Deus, o mais inteligente a fazermos é obedecer. Obedecer a Deus. Eu fico pensando, queridos, em Naamã. Eu sempre lembro de Naamã em relação a essa história, porque Deus mandou que Naamã mergulhasse no rio Jordão. E para ele já era uma coisa estranha, porque o Rio Jordão, realmente, já falei há pouco, não é dos rios mais belos. E ele dizia assim: olha, lá de onde eu vim há rios tão bonitos, eu não posso mergulhar lá. Mas a ordem de Deus era: não, mergulha aqui. E Deus mandou ele mergulhar 7 vezes para curar a sua lepra. E quando Deus manda mergulhar 7 vezes, não adianta mergulhar 6 vezes dizendo: eu já mergulhei a maioria das vezes, eu já mergulhei 6. Se Deus cura na 7ª, Ele cura na 6ª, então eu vou mergulhar 6. Não, porque esse é o pensamento humano, esse é o pensamento altivo. Esse é o pensamento do homem que se acha suficiente, que quer ser Deus ou quer ser mais do que Deus.
Agora, quando Naamã mergulhou a 7ª vez, o milagre se manifestou na vida dele. E se Deus tem, neste ano de 2013, te mandado fazer algo, faça. Mas faça tudo que Ele mandou você fazer. Não tente fazer pela metade. Não tente fazer do seu jeito. Porque uma vez Jonas, o profeta, quis fazer do jeito dele. Quis julgar a ordem de Deus. Quis adaptar a ordem de Deus. E ao invés de ser um grande pregador, ele foi parar na barriga de um grande peixe. E depois teve que ser vomitado por esse peixe, o que não é uma coisa muito agradável. Imagine você passar 3 dias na barriga de um peixe e depois ser vomitado por esse peixe. Realmente não é uma experiência boa. É melhor obedecer, não é, queridos? É mais inteligente obedecer. E assim foi. Eles obedeceram. E a estratégia aqui para vencer o muro das impossibilidades é obedecer, mesmo sem entender. Mesmo que seja algo diferente, faça. E mais, aprenda uma coisa: se em 2014 você quer algo diferente, faça algo diferente. Tem muita gente que passou 2013, e 2012, e 2011 e a vida toda está fazendo a mesma coisa e quer algo diferente de Deus. Deus está te falando: faz algo diferente, meu filho. Seja como Zaqueu, que queria tanto falar com Jesus, que não ficou preocupado se iam achá-lo ridículo ou não, um homem baixinho, subindo numa árvore. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue que sofria tanto tempo, e que não ficou preocupada se iam achar estranho que ela ia pelo chão, se arrastando para tocar nas orlas das vestes de Jesus. Não. Ela queria algo diferente de Deus. E ela fez algo diferente, ela chamou, ela atraiu a atenção de Deus. Que em 2014 você possa sair da sua zona de conforto. Que em 2014 você possa sair desse lugar onde você sempre sentou, onde você sempre está, recebendo, sendo alimentado, sendo abençoado. Amém, isso é ótimo. Mas Deus tem mais para a tua vida. Deus quer te abençoar, quer. Mas Deus quer te tornar um abençoador. Deus quer continuar alimentando a tua vida espiritual, quer. Mas Deus quer te transformar em alguém que vai alimentar dezenas, centenas, milhares de outras pessoas. Porque você tem um dom, você tem um talento. Deus quer te usar. Deixa Deus te usar. Porque cada vez que nós nos tornamos uma ponte nas mãos de Deus para abençoar outros, uma parte daquelas bênçãos ficam para nós também. E assim nós vamos sendo cada vez mais abençoados. Fique de pé nesse momento, porque nós depois do rio da incredulidade, depois do mar da incredulidade, desculpem, depois do rio da ansiedade, depois das muralhas da impossibilidade, surge uma pequena cidade. Porque nós sabemos, e você pode ler no texto, que Jericó foi tomada. Aquelas muralhas intransponíveis vieram abaixo. Acabou a grande honra de Jericó. Acabou, ficou dizimada dizimado o orgulho daquela cidade. Mas surgiu um desafio. Uma cidadezinha chamada Ai, ou Ai, que ficava logo depois de Jericó. Sabe aquela história de que você venceu um gigante e você não vai perder para um anão? É mais ou menos isso. Eu venci o problemão, eu não vou ter dificuldades com probleminha. Eu já sei, eu já conheço a estratégia.
eu fui treinado, eu fui habilitado, nessa eu não caio mais. E aí de repente, quando menos se espera, um homem sério, uma mulher de Deus, se veem fracassados, frustrados, derrotados, pensando em desistir, e você não entende, não compreende, quer saber o que aconteceu, o que houve, e a pessoa às vezes não sabe nem dizer: não, eu estou triste, eu estou desistindo. Mas o que foi que aconteceu? Não aconteceu nada. E aquela pessoa que enfrentou, lutou e venceu tantas grandes batalhas, está se deixando perder e vencer por coisas pequenas. E muita gente tem vencido o rio da incredulidade, muita gente tem vencido o rio da ansiedade, muita gente tem vencido as muralhas da impossibilidade, mas tem sido derrotados pelo lugar da cotidianidade. O que é esse lugar da cotidianidade? É o nosso dia a dia, são as coisas pequenas, é o nosso cotidiano, que sem vigilância, que sem cuidado, e foi isso que aconteceu lá em Josué no capítulo 7, que sem a nossa atenção, acabam nos derrotando pouco a pouco e nas pequenas coisas. É por isso, amados, que Jesus nos alertou. Jesus, que foi o homem que mais orou e que mais nos ensinou sobre oração em toda a história, que vivia orando, e ele amava orar, e ele nos ensinou a orar. Mas quando ele foi falar sobre isso, ele disse para os seus discípulos, e esse mesmo ensino, esta mesma lição chega aos nossos ouvidos e mentes nesta tarde, agora já à noite: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Vigiai e orai. Temos que vigiar tanto quanto orar, para que esse lugar do cotidiano, esse lugar do dia a dia, não nos derrote. A desobediência, os pecados ocultos, o desejo de independência, de autonomia espiritual, para que isso que está aí todo dia colocado diante de nós não nos afaste de um projeto superior e maravilhoso de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quais são as estratégias, pastor, para que nós possamos orar, para enfrentarmos esse lugar da cotidianidade? Primeira estratégia é confiar em Deus. A segunda estratégia, fugir do pecado. E a terceira, resistir ao mal. Nós todos diante de Deus precisamos ser como filhos, como crianças, nunca querendo ser iguais a Ele. Esse foi o grande mal de Lúcifer, por isso ele foi expulso do céu. Muito menos superiores a Deus, autônomos em relação a Deus, nunca, sempre dependentes da sua doce voz, da sua amorosa voz, guiados pelas suas mãos poderosas. Feche os seus olhos nesse momento.